Atualidades do Direito. E no nosso bloco Atualidades do Direito, hoje vamos falar sobre a segunda fase do exame de ordem. Vai acontecer neste final de semana. Vamos ver se a gente consegue algumas dicas. Vamos conversar agora com o Dr. William Douglas, que é juiz federal e professor. Dr. William Douglas, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, Pedro, meu amigo. Bom dia, ouvintes da Rádio Justiça. Dr. William Douglas, podemos dizer que a preparação para a segunda fase do exame de ordem é bem diferente da primeira fase? Sim, pela natureza das questões, mas felizmente nós já temos hoje muita gente boa preparando os candidatos, tanto na internet quanto nos cursos presenciais, telepresenciais. O candidato hoje tem bastante acesso à informação. E nenhum candidato pode esquecer que seja a prova da OAB, seja a prova de qualquer concurso, prova é prova. Então, existem técnicas que, se a pessoa aprender a se controlar, ter controle emocional para um tipo de prova, ele vai se preparar para qualquer tipo de prova. Que dicas que a gente pode aproveitar neste momento e passar para quem nos escuta e vai fazer no domingo a segunda fase do exame de ordem, Dr. William? Bem, primeiro a gente tem que lembrar que nós temos conhecimentos diferentes. Um é o conhecimento da matéria, é saber a matéria. Isso é um tipo de conhecimento que o professor passa. O outro tipo de conhecimento é saber transmitir a matéria para o papel. Esse o professor também ensina, mas você só desenvolve isso quando você treina. Não adianta ficar só estudando. Então tem que ter um pouco de estudo, de teoria e um pouco de treino. Tem que fazer os dois. E o terceiro tipo de conhecimento é o conhecimento das técnicas de fazer provas. Então são questões que dizem respeito tanto ao fazer a prova, como por exemplo aprender a administrar o tempo, quanto questões importantes como o preparo e o controle emocional. E aí eu quero destacar a tendência do candidato de achar que porque já passou no provão, na primeira fase, que ele tem que passar de qualquer maneira na segunda, e isso acaba jogando sobre ele uma pressão e uma tensão que prejudica o seu desempenho. Então, por incrível que pareça, o primeiro passo para a pessoa fazer uma prova melhor é justamente não ter a obrigação de passar. Agora, quando é uma prova de múltipla escolha, prova objetiva, ou então de certo ou errado, tem ali como pelo menos tentar acertar a resposta ou chutar, digamos assim. Numa prova que é dissertativa, em que o aluno tem que transmitir o conhecimento, quando ele olha uma questão e fica já naquela, acho que eu não sei essa questão, mesmo assim ele deve passar alguma coisa para o papel, ou seja, ele deve escrever algo ou deve deixar em branco. O que deve fazer, Dr. William? Bem, é melhor não escrever nada do que escrever besteira, tá? Então, se for para dar um chute completamente chutado, é melhor não fazer isso. Agora, se na prova de múltipla escolha tem técnicas para a gente chutar, e é engraçado que esse é o meu vídeo mais visitado, eu tenho mais de 2 milhões de visualizações no vídeo sobre como chutar, e não tem nem metade disso no vídeo como estudar. Então mostra que infelizmente o pessoal ainda está pensando mais em chutar. Chutar, claro, é um último recurso. Se eu puder chutar e acertar, eu vou chutar e acertar, porque afinal de contas uma questão pode mudar uma aprovação ou não. Tem gente que critica isso de ensinar a chutar, e eu ensino a fazer prova. Se tiver que chutar, a gente chuta. Agora, as provas discursivas também admitem técnicas de redação. Técnicas, eu não diria que é um chute, mas é de convencer o examinador de que você é um candidato preparado. Então, na redação das peças, sempre, e de qualquer resposta, tem uma dica que eu dou lá no livro, no Como Passar, que é muito simples. Ela diz o seguinte: você tem que pensar em 5 mulheres: a lei, a doutrina, a jurisprudência, a justiça e, não se assuste, a senhora sua mãe. Então, se o candidato lembrar dessas 5 mulheres, e quando ele vai responder, ele diz o seguinte: qual é a opinião da lei, da regra, seja a Constituição, seja a resolução? É a lei. A doutrina, ele cita um doutrinador. A jurisprudência, ele cita se tem alguma súmula, alguma orientação jurisprudencial, alguma discussão, ou alguma corrente dominante. Então ele está citando. É só ele decorar as 5 mulheres que
se ele responder, isso serve também para a prova oral, o examinador vai falar, poxa, esse candidato aqui estudou, ele tem base, ele tem estrutura na resposta. Então é lei, a doutrina, a jurisprudência, a justiça, e aí a pessoa tem que ver a questão da balança, então ela tem que olhar pelos dois lados. Então numa discussão entre numa locação, ela tem que ver pelo lado do locador e pelo lado do locatário, no direito de trabalho pelo lado do empregador e do empregado. Então não ter uma visão muito parcial, fazer o trabalho que o juiz tem que fazer, né, de ver os dois lados. E por fim, quando eu falo da sua mãe, eu falo do bom senso, as respostas têm que ter bom senso. Se um candidato faz isso, ele vai muito bem. Agora, Pedro, se a gente está falando da prova, eu quero dizer que tem gratuitamente no meu site um checklist para véspera de prova e um checklist para a prova. Uhum. Então, isso é um assunto importante também. Essas poucas horas, né, 48 horas que a gente está aí da prova, são muito importantes para o candidato fazer uma boa prova, e aí tem dicas específicas, se quiser a gente fala um pouco mais sobre isso. Então vamos lá, vamos aproveitar e falar um pouquinho desse checklist também. O que o candidato... Primeiro, esse checklist está disponível gratuitamente na internet, ele não precisa se preocupar em comprar nada agora, ele pode achar gratuitamente. O que é o checklist? Primeiro, ele já tem que separar todo o material que ele tiver que levar, inclusive de roupa, uma roupa de frio, roupa confortável, remédio, por incrível que pareça, às vezes na hora da prova a pessoa tem uma dor de cabeça, tem algum tipo de desconforto físico, então tem que estar preparado para isso, levar tudo em grande quantidade, ver aonde que vai fazer a prova, já ver como vai chegar, acordar mais cedo, para sair mais cedo, para não ficar estressado com engarrafamento. Então são uma série... importantíssimo, colocar na cabeça, sempre que ele imaginar a prova como um momento bom, onde ele diga o seguinte, eu não sou obrigado a passar, eu sou obrigado a fazer a melhor prova que eu puder fazer hoje. Uhum. Se ele começa a colocar isso dentro da cabeça, ele começa a funcionar bem melhor do que se ele fica naquele estresse de que eu não posso morrer na praia. E quando a pessoa fica tensa, existe um fenômeno que já está demonstrado, ela não acessa a memória, ela age instintivamente. Então, para se acessar a memória, ou seja, para acessar tudo que o candidato estudou, ele vai precisar estar calmo. Quando eu falo de material, eu falo identidade, cartão de inscrição, o dinheiro para lanche, algum lanche, material, os remédios, ele já com todo o material que ele usa na prova. O ideal também é que na véspera ele não faça esforços físicos muito grandes, então aquele futebol que pode quebrar a perna, aquele restaurante que ele não conhece que pode dar um desarranjo intestinal, ele tem que entrar em ritmo de final de Copa do Mundo. E no dia da prova, sair mais cedo, acordar e dizer que é um grande dia, e seguir aquela frase que eu ensino com as técnicas de prova. Qual que é a frase? Até cair foi legal, administrei, revi e descansei. O que é isso? Até lembra atitude e atenção, cair lembra calma e tranquilidade, foco é responder o que foi perguntado, ficar ligado, né? Legal é ler as instruções aos candidatos e segui-las, ler a questão com atenção. Administrei é administrar o tempo de prova, ele tem que olhar a questão, ver se faz no... Primeiro ele divide quantos minutos ele tem para cada questão, olhou para a questão, dá para fazer no tempo, faz, não dá para fazer, pula, primeiro faz todas as que sabe e depois vai fazer as que não sabe. Quando a gente fala de administrar, também administrar o cansaço, fazer intervalos durante a prova, administrar o estresse de candidato, às vezes é normal na hora da prova, a pessoa fica tensa, ela tem vontade de entregar a prova, de ir embora. Se tiver uma crise dessa, respira, come um chocolate, come uma barra de cereal, pede para ir no banheiro e lava o rosto, mas fica ali para fazer a prova. Administrei e revi, que é fazer as revisões, reler a prova antes de entregar, e descansar, que todo ano tem prova, tem várias provas todo ano, ele está ali para fazer a melhor prova possível, se passar, ótimo, parabéns, mas se não passar não é vergonha nenhuma,
estudar e voltar. Quem está falando aqui para vocês é conhecido como guru dos concursos, e eu fui reprovado 6 vezes em concurso. Então, reprovação não é vergonha. Você não é derrotado quando é reprovado. Você só é derrotado quando você desiste. Com certeza. E parece que são detalhes pequenos assim, mas são detalhes que podem fazer uma grande diferença no dia da prova, né? Porque o candidato ele vai fazer a prova e às vezes por um detalhe ele presta mais atenção nesse detalhe do que na própria prova. Às vezes ele não sente fome na hora da prova e não foi preparado para isso, então ele fica mais preocupado como ele vai se sentir durante a prova do que com a prova em si. Então é importante acabar fazendo esse checklist mesmo, porque ele, no momento da prova, tem que se preocupar só com a prova. Isso, e muito isso. Ele tem que botar na cabeça que na prova, ou ele passa, ou ele dá mais um passo. Ou vai ser o dia da aprovação, ou vai ser o dia que ele vai ver, infelizmente vai ser reprovado, mas isso faz parte do processo, não é vergonha, e ele vai ver por que foi reprovado e vai melhorar para ser aprovado na prova seguinte. Então, isso é importante, tá com estado de tranquilidade, ou ele vai tirar esse estado de tranquilidade de tudo isso, né, de entender que concurso e provas são assim mesmo, e às vezes ele acrescenta, como eu acrescentava, o fato de você pedir a Deus, né? Então, para quem acredita em Deus, acreditar ou não é um direito constitucional. Para quem exerce esse direito acreditando, pode rezar, pode orar, pode pedir ajuda a Deus, porque isso também ajuda a dar tranquilidade e a gente pode usar todos esses recursos para fazer a melhor prova possível. E uma técnica que o Dr. William falou aqui, que eu gostei bastante mesmo, foi essa técnica de resposta da prova subjetiva, né? Porque a lei, o candidato geralmente já está com a lei, então ele pode buscar naquele momento, para tentar embasar a resposta dele, buscar a lei. Se ele lembrar... Zerado ele não fica. Não fica, pois é. Se ele tiver com um vademecum, ele consegue... no índice alfabético remissivo, ele consegue se localizar. Então, uma das coisas que o William Douglas, usava para estudar para a prova, eu lia os índices do código lá da frente, o índice com tudo, que aquilo ali já vai ajudando o cérebro a etiquetar, organizar a matéria dentro da cabeça. O cérebro sabe trabalhar sozinho. Então, a gente, no momento, a gente está respirando, está combatendo vírus, está fazendo um monte de coisa e a gente nem tem consciência disso. Então eu lia muitos índices e na hora da prova sempre usava o índice alfabético remissivo, que é um verdadeiro socorro na hora da prova. É verdade. Ajuda bastante, então o candidato vai, consulta a lei. Se ele lembrar de um doutrinador, é sempre importante também citar alguém na área do direito. A jurisprudência, que hoje, né, todo mundo acaba estudando porque realmente é muito importante. Então, se lembrar de uma jurisprudência, seja do Supremo ou do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, se puder colocar isso na questão, será ótimo também. Essa questão que o Dr. William Douglas falou da justiça, isso é extremamente importante. Tem gente que faz prova para o Ministério Público e coloca a tese da Defensoria Pública. Tem gente que faz prova para a Defensoria e acaba colocando a tese do Ministério Público. É bom observar quem que ele está defendendo ali naquele momento. E o bom senso que o Dr. William Douglas falou, lembrar da mãe também é importante nesse momento para ter o bom senso e tentar observar isso na prova, né? Se seguir isso aqui, eu acho que já tem grande chance, Dr. William Douglas. E lembrar, é lógico, da resposta, né? E com certeza eu quero, desde logo, parabenizar todo mundo que está indo para a segunda fase, dizer que estão de parabéns para irem com tranquilidade, fazerem o seu melhor e ter certeza de que mais cedo ou mais tarde eles vão ter sucesso. Não tem como eles não terem sucesso se eles ficarem fazendo o que tem que fazer durante o tempo que tiverem que fazer. Pois é, eu também quero desejar uma boa prova a todos, sucesso. A gente trouxe aqui o guru dos concursos, né, para tentar ajudar todo mundo que está agora na segunda fase, que vai fazer no domingo. Queremos agradecer o Dr. William Douglas, juiz federal e professor, que trouxe essas dicas importantes aqui a todo mundo que se prepara para o exame de ordem e aqueles que estão também se preparando para os concursos públicos. Muito obrigado mais uma vez, Dr. William. Grande abraço a todos. Obrigado, um bom dia, um ótimo final de semana.